Boa noite, meu nome é Alex, eu sou o diretor de projetos da Ecocasa, e hoje é 25 de junho, e é o primeiro seminário aberto que fazemos aqui da Ecocasa. A ideia do seminário é fazer, nessa ordem, uma apresentação da Ecocasa, explicar um pouquinho da origem, depois explicar o porquê desse seminário, e em seguida já entrar no assunto principal, que é o projeto de Maresias, tá? Então, nesse momento, eu vou chamar o Henrique, tá, para fazer a apresentação da Ecocasa Indústria e da Ecocasa Arquitetura. Muito bom, obrigado, Alequinho. Boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí. Vou contar um pouquinho para vocês da origem da Ecocasa de uma forma bem sucinta, né? A Ecocasa, esse ano, mês passado, completou seus 25 anos de história. Então, nós estamos nessa estrada de sustentabilidade já há algum tempo. Nós começamos como uma loja de produtos ecológicos localizada em Limeira, no interior de São Paulo, e fomos ganhando força, né, dentro desse mercado, onde o foco sempre foi levar produtos ecológicos para a construção civil. No meio desse caminho, a gente acabou pivotando para algumas vertentes, onde a gente se consolidou em água e saneamento. Então, hoje a Ecocasa tem uma divisão muito forte industrial, focada em tecnologias ambientais para água e saneamento, onde a gente fornece para todo o país essas soluções descentralizadas para preservar os recursos hídricos, que inclusive faz parte da pauta do projeto de hoje, né? A gente vai entrar nesse assunto mais para frente. E nesse caminhar, a gente acabou desenvolvendo uma vertente que é a Ecocasa Arquitetura, né, que estamos aqui presentes hoje nesse seminário, onde foi uma iniciativa de desenvolver um negócio focado em projetos sustentáveis para as moradias. Então, eu, Pedro, Alexander e Alexandre inauguramos, né, a Ecocasa Arquitetura, fazendo parcerias com diversos arquitetos maravilhosos que estão aqui conosco hoje para apresentar os trabalhos que realizamos, mas o nosso propósito é um só: mudar a forma de se construir no Brasil e levar mais qualidade de vida e sustentabilidade para as pessoas, né? Então, Alequinho, fica à vontade. Obrigado, Henrique. Os seminários já são uma prática interna da Ecocasa há algum tempo, e a ideia sempre foi fazer uma transferência horizontal de conhecimento, porque nem todas as equipes acompanham todos os projetos ao mesmo tempo, né? E a gente acha fundamental e importante discutir projeto, discutir a concepção, ter acesso ao que os colegas estão produzindo, e a partir de hoje, né, a ideia é estar ampliando, né, essa discussão, né, por isso um seminário aberto com transmissão no YouTube, para que mais pessoas possam estar acompanhando, discutindo e enriquecendo esse debate, tá? Em seguida, a gente vai estar chamando a PAC, né, que é dos arquitetos Antônio e Vitor, tá, que desenvolveram o projeto lá em Maresias, né, eles vão explicar sobre o projeto. Em seguida, a Thaís, que é da LU, que é o escritório parceiro nosso de engenharia, né, que fez a parte com as soluções hídricas, e em seguida o Henrique vai retornar para falar sobre as soluções da Ecocasa Indústria que foram adotadas nesse projeto, que apesar de ser um projeto residencial, ele trouxe soluções que não são tão comuns, né, mas são importantes e foram fundamentais, né, para que o projeto fosse adequado às necessidades do cliente, tá, ok? Então, agora eu vou chamar o Toninho e o Vitor, por favor, fique à vontade. Obrigado, Alequinho. Boa noite a todos. Eu vou introduzir aqui um pouco do nosso trabalho. Primeiro a gente vai se apresentar. Meu nome é Vitor, eu estou aqui com o Antônio, nós somos sócios do APAC, que é Arquitetos da Paisagem Construída, e junto com a Sabrina, que está representando o GoFet Arquitetura, nós
somos os coautores aí do projeto da reforma dessa casa de praia em Maresias, com parceria aí da Ecocasa e com engenharia da LU. Vou pedir para a Sabrina se apresentar aí primeiro. Eu acho que está na ordem Por favor. A Sabrina. Por favor, Sabrina. Isso. Bom, eu sou Sabrina Gofferti, responsável pela Gofferti Arquitetura, né? Eu me formei pelo Instituto Federal de São Paulo, juntamente com o Antônio e o Vitor, né? Somos aí colegas de formação. E a Gofferti Arquitetura, ela tem muito dessa minha personalidade como arquiteta, né? De ser muito pragmática, muito objetiva e buscar soluções de uma forma mais objetiva, mas sem deixar a criatividade de lado, né? Também para trazer essas soluções para os projetos, né? Pode dar sequência, só objetivamente mesmo. Bom, e aí aqui do nosso lado, como eu já disse, meu nome é Vitor, e esse daqui é o Antônio. Prazer. Nós também somos arquitetos urbanistas formados pelo Instituto Federal de São Paulo, e nós unimos as nossas trajetórias, a minha trajetória no paisagismo, a trajetória do Antônio na arquitetura, sobretudo a residencial, para fundar o Arquitetos da Paisagem Construída, na ideia de que a arquitetura, né, a construção de qualquer espaço, ela faz parte da composição da paisagem como um todo. Então, a gente traz para a nossa prática profissional a ideia de que todas as necessidades ali que estão sendo trabalhadas, as físicas, humanas, urbanas, traduzem, sim, um espaço único e que vai passar a compor essa paisagem da cidade, seja paisagem natural, cultural, urbana, e essa é a nossa maior preocupação no nosso escritório, trabalhando aí nessas três frentes de arquitetura, né, tanto a arquitetura de edifícios, quanto interiores, quanto paisagismo, às vezes junto, às vezes separado, às vezes só dois, mas sempre que possível, e sempre, na verdade, com um olhar atento à interação entre todos esses elementos, entre o interno e o externo, entre a construção e o seu contexto, principalmente. Perfeito. Bom, a gente está aqui hoje para falar sobre esse projeto de Maresias, né, que é um conjunto, na verdade é uma casa, mas que está constituída aí num conjunto arquitetônico de 3 edificações, situado em Maresias, né, o município de São Sebastião, no litoral de São Paulo, e como vocês podem ver, é um lote bastante longitudinal, então ele tem ele é um lote longo que dá de um lado para a parte urbana, né, para a malha urbana, ali com uma rua, que é o lado que está voltado para a serra, e do lado oposto a gente tem já a praia. Então tem essa grande influência do mar, essa grande influência da maresia, e nesse lote a gente tem essa composição dessas 3 edificações. Então, do mar até a cidade, a gente tem a primeira edificação que a gente chama de casa principal, né, que é a sede, onde a gente tem o principal programa de necessidades. A segunda edificação é uma casa de hóspedes, então, onde está a maioria dos dormitórios, né, e alguns banheiros dessa edificação. E, por fim, a gente tem a casa do caseiro, que está ali mais próximo ao acesso de carros, ao acesso de pedestres desse lote. Então, esse terreno longo, bastante contíguo, mas ainda assim muito rico, com uma relação muito legal aí com o natural, com a paisagem da praia, mas com fortes questões climáticas. Então, uma influência muito abrasiva da maresia, questões com enchentes. Para além disso, a gente também teve um princípio muito forte de trazer acessibilidade ao conjunto arquitetônico, então a possibilidade de que todo ele seja acessado por pessoas com deficiência. Então, toda essa gama de necessidades foi bastante impactante para dar forma a esse projeto. É um terreno muito atípico, com soluções muito atípicas para problemas para questões que nem sempre a gente encontra, né? Então, é uma casa que, de fato, une uma multitude de questões que precisavam ser resolvidas e que, bom, a partir de agora a gente vai explicar um pouco de cada uma dessas soluções. A gente mostra um pouco dessa isométrica, mas para dar uma noção inicial de como é esse terreno, qual é a correlação que tem a casa principal e a casa de hóspedes, que são os principais afetados por essa reforma. Perfeito. Então, falando aí das problemáticas, a gente está falando de um terreno que ele tem um leve aclive em direção ao mar,
Então, essa área mais rebaixada, ela se tornou um trecho bastante impactado por enchentes. Então, como a gente sabe, cada vez os eventos de chuva são mais extremos e a gente tem um volume de água muito maior, e o resultado dessa urbanização nesse trecho em Maresias, com o aterro de muitos terrenos ao redor, fez com que essa área que é mais baixa, naturalmente, acabasse alagando mais. Então, esses clientes vieram até nós, até a Ecocasa, com o objetivo de mitigar esse problema das enchentes e, nesse processo, também recuperar esse conjunto arquitetônico, devido justamente a essa questão de sofrer com as enchentes, sofrer com a maresia, sofrer com a ação do tempo. Então, inicialmente, né, tinha esse primeiro problema principal, né, que era essa área de alagamento muito por conta da presença desse rio, né, nesse trecho da entrada. A necessidade de acessibilidade, então, outra demanda fundamental desse projeto foi unificar o conjunto de edificações com caminhos acessíveis, com coberturas. Então, a gente fez aí uma série de rampas acessíveis, bastante confortáveis, com piso antiderrapante, com caminhos que possibilitem, né, o acesso a uma pessoa com cadeira de rodas às 3 edificações. E, por fim, a gente tem essa área que é suscetível a ressacas, então o nível do mar ele é variável ao longo do ano, o nível de areia é variável ao longo do ano, sim, e a gente está falando de uma influência muito pesada da maresia nessas edificações, então materiais que são suscetíveis à corrosão, eles são bastante deteriorados com a ação do tempo. A gente vai ver aí algumas imagens de como estava o conjunto antes da proposição. E uma outra demanda também muito importante é que, bom, como se trata de uma reforma, a gente está mantendo muito dessas edificações. A ideia era que a gente mantivesse, que não descaracterizasse justamente esse conjunto, mas trouxesse soluções que pudessem melhorar a vida das pessoas nesse local. E aí outra demanda muito importante foi justamente a substituição dessas coberturas junto com essa união, né, por meio desses pergolados que fazem a conexão entre as 3 edificações, mas a gente também substituiu todos esses telhados por um material mais resistente à maresia e que pudesse sobreviver mais à ação do tempo, e trazer também conforto térmico e acústico a essas edificações. Então, juntando todas essas problemáticas, como vocês podem ver, assim como qualquer projeto, a gente tem que olhar o que está influenciando esse terreno e quais são essas demandas que o cliente traz até para nós, e tudo isso em conjunto é que vai formular, junto com as nossas ideias, né, as nossas proposições, o projeto arquitetônico dessa reforma. Aqui a gente tem uma implantação, né, mais técnica de como é que funciona esse lote. A gente vai estar tratando ele em trechos, da mesma forma como a gente dividiu tecnicamente no projeto, por se tratar de um terreno muito longo. Então, da esquerda para a direita, a gente tem o trecho que a gente chama de beira-mar, que é um trecho que a gente qualificou para ter essa relação ali com a praia, essa relação de lazer ao ar livre. O trecho da casa principal, que é uma residência que é um sobrado, né, com uma suíte em cima e a área social na parte de baixo. Essa conexão feita entre a casa principal e a casa de hóspedes, que é o terceiro trecho, que é o lugar onde a gente tem a maioria dos dormitórios, como eu havia dito. E, por fim, a casa do caseiro também, que vai fazer o acesso, o trecho onde a gente tem o acesso de veículos para essa residência, também é um trecho onde estão concentradas muitas das soluções de drenagem do terreno e também soluções para saneamento, soluções de armazenamento de água de chuva, enfim, questões que a gente vai falar aí um pouco mais para frente. Então, aí algumas imagens, aqui vendo do trecho beira-mar, mais profundo, a gente tem a casa principal. A gente vê que é uma edificação muito bonita, com técnicas tradicionais de estruturas de madeira, caixilhos de madeira, brises. Então, é uma edificação que ela foi pensada para o clima, só que com algumas questões da ação do tempo. Então, a gente vê o surgimento de algumas patologias de infiltração, algumas deteriorações por conta da ação do tempo, da maresia, e do uso mesmo. Então, a gente vê esse piso de cimento queimado branco que já está manchado por conta do tempo, algumas soluções de madeira que já foram se desgastando justamente por conta da umidade,
inúmeros elementos que estão com uma necessidade de manutenção, algumas questões que são naturais do tempo de manutenção de uma residência, outras questões que têm aí relação, seja com a vegetação, que cresceu devido à falta de podas, ou o excesso de umidade. Então a gente vê aí a estrutura do telhado comprometida, tanto a estrutura quanto o forro, quanto a telha, que já foram, enfim, inclusive a primeira coisa a ser trocada aí na obra. Mas a gente vê justamente esse lote muito bonito, com uma vegetação existente que foi preservada, mas ainda aí sofrendo dessa ação do tempo, bastante dessa corrosão por conta da maresia, e principalmente essa deterioração aí por conta da umidade e das enchentes. Então esse é o trecho da Casa do Caseiro, que a gente comentou, que fica mais para a entrada. É um trecho que, como vocês podem ver, aí a marca de infiltração onde já chegou a inundar em algum evento extremo recente. Então, a gente recebeu vídeos, imagens de momentos desesperadores em que os clientes eles se depararam com enchentes que ultrapassaram comportas, que realmente o lote ele não dá conta, não estava dando conta de infiltrar toda essa água, não tinha para onde dar vazão. Então esse foi um grande desafio que a engenharia trouxe soluções para a gente, e do nosso lado, o nosso foco foi em trabalhar a resiliência desses materiais que a gente ia trabalhar tanto no revestimento, quanto nas soluções de mobiliários, tudo junto trabalhando para que essa residência tivesse um tempo de vida maior, mais longevo, uma capacidade de manutenção mais facilitada, e que trabalhasse junto justamente com essas soluções novas para a drenagem desse terreno. Bom, a partir de agora a gente vai entrar nos desenhos um pouco mais técnicos, né, para conseguir explicar um pouco tudo que a gente pensou para trazer as soluções, né, para todas essas questões que o Vitor levantou, né. Bom, implantações gerais, né, acho que, pode voltar novamente, Tony, por favor. Acho que um contexto geral que o Vitor já trouxe, né, a gente trabalhou essa conexão de todo o lote, né, então todo o lote, a partir desse projeto, ele se torna acessível, né, com rampas. Existem algumas exceções de rampas que elas não são necessariamente acessíveis pela NBR, né, 9050, mas que a cliente, ainda assim, ela aprovou, porque ela entende que não teria como não ser da forma como foi proposto, né? Ela facilita a acessibilidade, ela não necessariamente é acessível. Exatamente. Eu acho que é uma alternativa melhor do que a que tem hoje, que é nenhuma, né, no caso. Exato. Então, e é isso, o piso que a gente colocou foi exatamente antiderrapante, um piso drenante, né, exatamente para trabalhar todas essas questões da chuva que impactam esse terreno também, né, e a umidade que o Vitor trouxe muito nessas questões, ela vem de todos os aspectos, né, tanto da maresia, quanto do terreno ser muito não conseguir drenar, né, o suficientemente a água, então acaba que as chuvas acabam trazendo mais umidade, o terreno é muito arborizado, então também a permeabilidade solar em alguns espaços dessa casa também é muito pouca, então a gente tentou no projeto também trazer mais luz para dentro de alguns ambientes, para ver se melhora um pouco, inclusive dentro da casa, essa questão da umidade, né. Pode passar. Bom, como o Vitor comentou, a gente vai apresentar segmentado, né? Então, a gente começa aqui pela Casa do Caseiro, por padrão, a gente trouxe a apresentação, a planta de demolição e a planta final, como ficou. Bom, a planta de demolição inicial, a gente traz a remoção, né, de todo esse piso, né, de concreto que é colocado, né, ali para gerar esse percurso. A rampa de acesso dos carros também vai ser alterada, né, nesse projeto, para exatamente a gente conseguir subir o nível dessa rampa, para que evite ainda mais que a água externa, né, como o Vitor tinha comentado, tá próximo à serra também esse projeto, né, então a água ela vem de fora para dentro do terreno, né, invadindo o terreno, então a ideia de subir essa rampa é exatamente para tentar evitar que essa água entre do externo para o interno do lote. Pode voltar novamente. A gente também indicou
um preparo de todo o piso externo da área do caseiro. Um pedido, uma solicitação que a cliente fez é que não fosse alterada a casa do caseiro em si, porque ele não ia querer fazer reformas na casa dele internamente no momento, então não era uma prioridade. Então, a gente chegou a fazer algumas indicações, né, de projeto para a casa dele, mas que não era o foco desse projeto. Então, a área externa do caseiro, que impacta visualmente o contexto todo do projeto, essa sim foi alterada, né, mas respeitando aí que internamente fosse mantido o máximo possível. Bom, para além disso, nesse trecho, a gente tem os pisos drenantes, como eu comentei, a gente também vai ter o tanque de retenção, né, de água aí, que vai ser a parte que a LU vai explicar bem melhor, né, posteriormente, e esse projeto, ele também trabalha com redundâncias para evitar as enchentes novamente, né, que isso é uma grande crise, um grande pavor, né, que temos aí nesse projeto. Então, a gente trabalha com muitas redundâncias para que não ocorra, né, não torne a ocorrer essas enchentes dentro desse lote, né. Então, por conta disso, a gente tem um espaço de gerador que, caso o tanque de retenção fique cheio, que esse gerador comece a funcionar, né, caso acabe a energia, esse gerador vai funcionar para fazer com que esse tanque continue jogando água para fora do lote, né. Então, são vários sistemas redundantes para evitar que volte a ocorrer enchentes dentro desse lote. Seguindo para o próximo trecho, a gente entra na casa de hóspedes, e a casa de hóspedes é o trecho que mais sofreu alterações, né? Nesse projeto, nessa casa de hóspedes, a gente tem 4 suítes, basicamente, né? São 4 suítes que existem nessa casa, e uma das solicitações da cliente foi que fosse adicionada um quarto, né, a esse trecho. No caso, seria ali no trecho onde está o número 7, que vai se tornar o dormitório. Então, e para além disso, uma solicitação é que, junto a isso, o número 8 se tornasse também um banheiro acessível para o uso dela, né? E o número 9 se tornaria uma sala de TV / quarto da cuidadora também. Pode passar. Desculpa, voltando novamente. Tudo em vermelho é o que está sendo demolido, né, alterado pelo projeto, né. Então, o percurso que existia anteriormente, ele não era acessível, então a gente também fez a remoção dele, todas as placas, né, de percurso, algumas paredes estão sendo alteradas, né, retificadas, né, nesse projeto, para melhorar a circulação, a acessibilidade dele. Bom, esse é o projeto, e aí, como a gente comentou, né, a acessibilidade é uma questão muito importante nesse projeto. Então, esse trecho todo, ele tem rampas com inclinações bem baixas, né, exatamente visando essa acessibilidade. A gente conseguiu fazer com que o trecho todo, né, tenha essa acessibilidade. O quarto, ele é um quarto acessível, tanto pela porta próxima aqui às rampas da garagem, né, essa via de garagem, quanto pela via posterior, né, que é uma via de serviço, né, que a cliente solicitou que a gente fizesse também. Então, ela tem a acessibilidade por ambos os lados, né, o banheiro também dela também é acessível. O banheiro 11 também sofreu alterações, né, para que a gente pudesse deixar mais espaçoso esse banheiro número 8, né, para que ele fosse melhor e mais espaçoso para ela. Para além disso, uma solução que a gente trouxe todos os mobiliários propostos nesse projeto, eles são mobiliários de alvenaria, exatamente para tentar mitigar a ação da maresia, né, evitar que, se pensando uma marcenaria, né, ela sofreria muito mais com o efeito da maresia, né, com a umidade. Então, a gente buscou implementar alvenarias, né, como mobiliários como alvenarias, né, exatamente para evitar esse uso de madeiras e MDF, né, que sofrem muito com a umidade.
Entrando na casa principal, a gente teve bastante alterações também, considerando a acessibilidade, né? Então, o piso externo, né, foi todo removido, essa área em vermelho, né, toda removida. Tivemos bastante alteração na área da cozinha também, e a adição de um novo ambiente também. Novos, né, ambientes. Acho que o principal deles é o lavabo acessível, que a gente agregou a esse projeto. Tem outros ambientes que eles também sofreram alterações, mas que eles já existiam previamente, né, que nem a sala de jantar, atualmente ele é usado como uma antessala, né, e uma solicitação que o cliente fez foi exatamente essa de ter uma sala de jantar na área interna, porque eles sempre faziam as refeições na área externa, então um dia que estava chovendo, ventando, eles não conseguiam ter um espaço mais adequado para fazer as refeições. A gente conseguiu ampliar um pouco mais a cozinha, né, para ela também ser um espaço de circulação, ter um espaço de circulação melhor, mais adequado. A gente adicionou uma despensa de mantimentos, um depósito externo, né, para guardar coisas da praia mesmo, e uma solicitação foi a expansão da varanda, assim como o nivelamento do nível da varanda com a área interna da casa, né, porque considerando que é um projeto acessível, geralmente o padrão de desnível, né, que existe é de 10 centímetros. Na verdade, nesse projeto específico, tem 10 centímetros de desnível entre a área interna da casa e a área externa. Isso porque, como o Vitor comentou, o trecho ali mais próximo à praia, ele também sofre com as ressacas. Então, teve situações já que eles comentaram que o mar chegou muito próximo à varanda existente, né, então a gente nivelar essa área da casa com a varanda fez com que a gente subisse a varanda, né, no caso, para conseguir preservar, né, essa área seca, sem que as ressacas afetassem essa área da casa. Indo para o pavimento superior desse projeto, a gente fez algumas alterações e a gente fez a adição dos mobiliários fixos também de alvenaria, né? Então, a maior alteração foi essa no banheiro, especificamente, né? Que a gente mudou um pouco o layout dele para ficar um layout mais objetivo, né? Que antes o layout dele ficava com um banheiro a vaso sanitário bem de frente com a porta. Então, existe uma quebra de fluxo de circulação nesse banheiro, então a gente fez uma proposta para que ele ficasse mais fluido, né? A área do closet, a gente propôs o móvel em alvenaria, assim como o beliche. E vale destacar que uma solicitação da cliente é que todos os quartos tivessem cama de casal e beliche, para que pudesse abrigar o máximo possível de pessoas, né? Fim de ano fica lotado. E aí, entrando no trecho beira-mar, que atualmente é um trecho que ele não tem nenhuma intervenção, né, é um trecho gramado, livre, e ele tem hoje um muro de gabião na frente, que foi feito exatamente para preservar o lote, porque o mar estava avançando cada vez mais, né, nesse lote. Tanto que a gente recebeu uma planta original da cliente de alguns anos antes, né, do gabião existir, e a diferença do tamanho do lote é muito grande, né, do que tinha antes e do que existe hoje, né, então a praia está avançando cada vez mais no lote, e isso fica evidente até pela ressaca estar tentando avançar, né, o lote ainda assim, né. Então, o muro de gabião, ele já é existente, pode passar para o projeto, e aí o que nós estamos propondo é que esse muro de gabião ele seja levemente elevado, né, para conseguir conter um pouco mais dessa ressaca no lote, e a rampa de acesso a essa praia, né, que é um requisito aí do projeto, além desse espaço de lounge, né, para ter exatamente esse espaço de estar, de lazer mais próximo à praia. O que os clientes trouxeram para a gente é que eles já fazem esse uso, né, só que eles não têm o espaço formalmente existente, né, então eles já chega final de ano, assim, eles fazem a fogueira próxima à praia ali, no lote deles, mas eles não têm esse espaço formalmente, né, então um desejo é que eles tivessem, e a gente fez tudo isso considerando aí a acessibilidade desse espaço, então
por cima existe esse percurso acessível, né, que sai da varanda para o lounge, e aí a rampa por baixo também tem a conexão com o lounge, e é isso. Esse é o trecho de rampa que não está enquadrado com a norma de acessibilidade, porque como a gente trouxe, a praia, ela tem uma variação muito grande no nível da areia, né, então, quando nós fizemos a visita para levantamento, tinha areia no nível ali do terreno, né, e existia uma escada que a gente não conseguia ver, porque ela estava escondida pela areia, e alguns meses depois veio a ressaca e levou toda a areia embora, e quando o pessoal da LU foi fazer o levantamento, inclusive, estava o muro de gabião totalmente visível, que a gente nem tinha conseguido ver o muro de gabião. E a escada não chegava a lugar nenhum, né? Porque ela já estava muito acima do nível da areia, né? Exatamente. Então, e isso foi exatamente um debate, porque os vizinhos, eles fizeram essa rampa de acesso, né, para a praia, só que quando vem a ressaca e leva a areia embora, a rampa dos vizinhos não chega ao nível da praia. Então, tipo, a rampa fica flutuando lá, não chega em lugar nenhum, né? Então, uma solicitação da cliente foi exatamente essa, que ela queria que a rampa chegasse no nível da praia, independente de como tivesse a areia, né? Então, pode existir situações, né, nesse projeto em que a areia vai invadir a rampa que a gente está projetando, exatamente porque o nível do mar vai subir, a areia vai subir, então a areia vai subir a rampa também, e é isso, quando a areia for embora, a rampa vai continuar lá, cumprindo o papel dela de acessibilidade, né, nesse projeto. Entrando um pouco nos cortes, a gente fez uns recortes, né, para explicar um pouco as alterações que a gente fez no projeto. Um elemento primordial que existe nesse projeto é a cobertura que dá conexão entre a casa de hóspedes e a casa principal. Exatamente. Essa cobertura, inicialmente, ela tinha sido pensada, né, para ser um plano único, né, constante que fosse até o final. Mas isso acabaria gerando uma alteração muito grande na cobertura da casa de hóspedes original. Então, revendo esse projeto, a gente refez essa cobertura, que ela tem uma segmentação, exatamente para conseguir atender a altura dessa cobertura da casa de hóspedes pré-existente, e aí um outro trecho que é um pouco mais alto, exatamente porque senão a gente não teria altura, né, para chegar na casa principal. Se a gente seguisse com essa cobertura do início ao fim, quando chegasse na casa principal, ela estaria a 1,70 de altura, né, então a gente teve que fazer essa segmentação para conseguir manter uma altura aí no projeto. E essa cobertura, ela também, existe a questão da permeabilidade, não é visual que eu estou querendo trazer, é a permeabilidade solar, né, porque essa casa de hóspedes, ela tinha a cobertura dela, ela avançava até mais ou menos onde está o banco de alvenaria aqui no corte CC, e acho que até um pouco mais ela avançava, e a cobertura acabava gerando uma sombra muito grande, né, para todo esse conjunto, o que tornava muito úmido esse espaço. Então, trazer essa cobertura em pergolado, com uma telha translúcida, com as biribas, né, que estão por baixo ali, criando esse sombreado, né, também, para não ter também aquele sol intenso, né, no espaço. Então, é uma forma que a gente trouxe para trazer um pouco mais de iluminação e luz natural para essa casa e tentar ajudar nessa questão da umidade que existe, né, nesse conjunto. Volta novamente, tem mais... tá, é verdade. Então, fica bem mais fácil de ver aqui como que a gente tentou trabalhar isso, né, essa cobertura, ela era muito mais ampla, a gente tentou reduzir ela ao trecho residencial, né, exclusivamente, estritamente, e aí, fora desse trecho, a gente trouxe o pergolado para trazer mais iluminação natural. Também dá para perceber exatamente esse trecho, que é a área técnica, a gente trouxe essa expansão da cobertura, porque esse percurso ele não era coberto. Então, acabava que a própria parede sofria muito, né, com as chuvas, a parede da residência sofria muito com as chuvas, esse percurso não seria coberto também, o que a gente achou que não...
pensando na acessibilidade até dessa porta dos fundos do quarto, era importante que esse trecho também fosse coberto, né? Então, a gente trouxe essa expansão da cobertura nesse trecho, e a caída da água acaba caindo para uma vala de infiltração, né, que a LU trouxe também para o projeto. Então, acho que um projeto se complementa ao outro, né, o que é bem interessante. Já na casa principal, a gente teve uma solicitação da expansão da varanda, né, só que, assim como todos os pontos, né, do projeto, as vigas, elas são bem baixas, elas não são vigas muito altas, então elas não abrem muito espaço para uma expansão contínua, né. Então, nesse caso, a gente acabou fazendo uma cobertura em borboleta, né, que a gente chama, né, que a gente trouxe a expansão da cobertura da varanda, ela também é um pergolado, trazendo a mesma estética do que é a conexão entre a casa de hóspedes e a casa principal. A gente trouxe essa mesma linguagem para a expansão da varanda. Então, e aí as coberturas elas se encontram nessa calha, exatamente para ser a canalizadora ali das águas de chuva, jogando para as laterais a água. Perfeito, Sabrina. Eu vou falar rapidamente aqui um pouco das imagens do projeto, que eu acho que isso concretiza tudo que a gente falou até agora. É uma casa bem complexa, que foi uma reforma cheia de complexidade, mas que foram os desafios que acabaram gerando o projeto da maneira que foi, né? Então, aqui a gente tem essa entrada, que é a entrada da garagem, entrada já da área de hóspedes. É um momento que a gente inicia o pergolado e que, de fato, começa a unir os blocos. Então, vai ser um circuito bem linear que eu vou mostrar para vocês, entrando aqui já debaixo do pergolado, com as biribas em cima, observando um pouco essas entradas dos dormitórios, todos eles voltados para esse corredor externo. Então, uma diferença das fotos que a gente tinha existentes e o que a gente está propondo é, de fato, o quanto a gente consegue adentrar com a luz para dentro do lote, que era um dos maiores problemas de umidade que essa casa sofria. Então, antes, essa janela não tinha visto uma luz há não sei quantos anos, e agora, de fato, a gente consegue adentrar com luz para dentro dessa casa. A solução estética que a gente propõe é uma solução muito simples e direta ao ponto. A gente está sempre se utilizando desses materiais monocromáticos super resilientes à maresia, mas que criam esse estar bem aconchegante, né? Então, as camas são todas de alvenaria, tanto a de casal quanto a beliche. Tudo que está sendo usado de madeira é madeira maciça, porque MDF não tem como. E a ideia é que todos esses quartos tenham essa mesma linguagem que vai permear basicamente todos os ambientes da casa, né? Aqui uma parte interessante, os banheiros, eu não sei, na planta deu para ver que eles têm um desenho bastante criativo, né, de origem, e aí a gente tentou diferenciar cada um dos banheiros, brincando um pouco com as pedras naturais das bancadas. Então, cada banheiro e cada quarto tem uma diferença, principalmente pelas pedras naturais que são usadas. Aqui o segundo quarto, então, sempre esse conjunto de cama de casal, de beliche e os armários de alvenaria. Mais uma vez, a gente sempre utilizando pedras naturais brasileiras para destacar, de fato, cada um dos banheiros e dar personalidade única para cada um desses ambientes. Aqui o quarto principal, que é o quarto acessível. Então, é um quarto que ele é um pouco mais vazio que os outros, porque ele requer, de fato, uma circulação de cadeira de rodas, mas que ele segue a mesma estética, segue bem interessante, bem resiliente a todas as problemáticas que a gente comentou até agora. Outra coisa interessante, a gente tinha que fazer um banheiro acessível e não queria fazer aquele banheiro acessível tradicional que a gente encontra num shopping, encontra, enfim, em qualquer ambiente assim, e queria integrar, de fato, esse banheiro à estética que a gente está usando. Então, a gente projetou, de fato, uma pia acessível que ainda segue com a mesma ideia de utilizar as pedras naturais aqui no de Guatemala, tal. Aqui o último quarto de hóspedes também, todos brincando com essa geometria da casa e tentando se aproveitar ao máximo desses espaços. E, por último, o último banheiro com uma pedra piracema e sempre brincando com a geometria da casa, que já tinha essa pré-existência com cantos bem agudos, bem diferentes. Aqui, seguindo o nosso caminho,
Então, olhando para a casa social e olhando para a garagem, então, de fato, a ambiência fica muito mais permeável, muito mais interessante. A vista da casa de hóspedes com a expansão do telhado. Então, de fato, uma casa que antes estava muito escura, agora permite ganhar sol dentro do lote, né? Aqui um detalhe importante, tem uma sauna de vidro junto desse contexto todo, então todo esse complexo vai se unindo e vai se compondo de maneira muito interessante através dessa treliça, dessa estrutura de madeira que une todas as casas. Agora, indo do andar de cima para baixo, e aí a gente logo mais já chega no mar, então o quarto de cima com as beliches, sempre com a mesma estética, esse já se aproveitando dessa vista muito bonita que tem para o mar. Na sala, esse é um momento importante, é um momento que a gente utiliza um pouco de outros materiais para diferenciar o que é o momento dos hóspedes e o momento social. Então, a gente propõe um banco de azulejos bem resistente, com um rack de alvenaria, que pode ser fechado com essa porta de madeira para tentar evitar ao máximo que a maresia entre e danifique a TV, que, enfim, é o tipo de coisa que acontece, a TV enferruja nesse lugar, porque a maresia é tão intensa que acaba danificando, exato. Mas uma coisa que para a gente é muito importante é adentrar com luz dentro dessa casa, com claridade. Então, toda essa reforma buscou muito, de fato, valorizar essa vista que essa casa tem, né? Então, indo para a varanda expandida, a gente tem esse lounge muito interessante, a área de churrasqueira, que a gente modelou quase um monolito ali, que tem a área de churrasqueira, que tem uma bancada que avança para a varanda, então ele é bem multifuncional, com os bancos que podem ter o imposto ou não, então a ideia é sempre fazer algo bem multifuncional nesses espaços, e eu acho que o destaque principal é essa expansão treliçada que a gente fez na mesma ideia da estrutura anterior, só que se aproveitando da estrutura que já existe, então cada madeira está se anexando a partir da madeira que já existe, então essa estrutura, ela é essencialmente parte da pré-existência, né? E no caso, antes a cobertura na foto, ela comprime a vista, a gente está abrindo a casa para a vista do mar, né? Então aqui o redário junto, para aproveitar essa varanda expandida. Então, mostrando um pouco como é essa vista do gramado agora, né? Então, a gente tinha uma casa que era mais introspectiva e a gente abre ela para a paisagem, né? Aqui um pouco de como funciona essa rampa, a gente tem a área de chuveiro aqui no canto, escondidinha, para dar privacidade, obviamente, para quem tá tomando banho após a praia, e, de fato, esses muros de gabião que norteiam a circulação acessível em direção à praia. Então, de fato, é um terreno que tem o jardim, tem a areia, tem o mar, é direto ao ponto, e a gente precisava resolver esse desafio. E foi dessa maneira, a gente cavou uma rampa nesse terreno para conseguir fazer com que a acessibilidade seja feita até a praia, né? A gente inclui uma coisa que antes virava uma barreira, agora, de fato, vira uma conexão integral, né, do terreno com o principal dessa casa, o motivador dessa casa, que é a praia. E, por fim, a gente tem um lounge da praia, com esse fogo de chão, com essas poltronas, esses puffs bem descompromissados, que podem ser modificados. Então, a gente não queria pensar em nada muito fixo, que limitasse como os moradores se apropriam desse ambiente. Tem o fogo de chão, se é para uma pessoa, se é para várias, se é para fazer uma festa junina, enfim. A graça é que a casa vai evoluindo junto dos moradores e como eles vivem, né? Então, a gente projeta não só para, vou pensar no mobiliário bonito aqui, mas projeta para as pessoas viverem nessa casa, de fato. Acho que uma coisa interessante de destacar também é que a gente também priorizou essa área do lounge, tentando evitar qualquer alteração em vegetações. Esse projeto todo foi pensado para evitar qualquer alteração nas vegetações já existentes, tanto que com todas as alterações feitas, se eu não me engano, a gente conseguiu mover apenas 2 árvores, uma que vai ficar lá próxima ao tanque de retenção,
e uma próximo a essa rampa de acesso à praia. E são, assim, elementos arbóreos super mínimos perto dessas palmeiras bem frondosas e árvores frondosas. Então, de fato, e considerando o adensamento de vegetação vegetal, que existe exato. Lote, tem muita árvore realmente nesse lote. Exato. Então, é realmente um trabalho assim que demandou uma atenção, né, da nossa parte de preservar o máximo possível dessa vegetação. E o pergolado do projeto, como vocês puderam ver, ele é todo cheio de segmentação, de aberturas, exatamente para a gente não vai suprimir uma árvore que está lá há muito mais tempo do que a gente, sabe, que dá a graça desse terreno todo, e a gente vai, enfim, colocar uma coisa para suprimir ela, não faz o menor sentido. Então, todo o nosso projeto, de fato, vem para solucionar os problemas que a gente tem com hidráulica, drenagem e resiliência e tal, mas, obviamente, a gente tem que respeitar o que já tem no terreno, né? E essa é a cena final que a gente tanto apresentou para cliente a primeira vez, quanto está apresentando para vocês, porque eu acho que é um bom conjunto que mostra o lounge, a casa e toda essa conexão que a gente criou no terreno. Muito obrigado, viu, gente, pela atenção de vocês. Eu sei que foi bastante coisa, a gente ainda vai discutir bastante sobre, mas acho que dá para dar um bom tom do que foi esse projeto e quais são as soluções que a gente parte para a hidráulica depois. Ótimo. Obrigado, Sabrina, Vitor, Antônio. Reforma é um desafio normalmente maior do que uma edificação nova, né? A gente sabe disso, né? Ótimo. Agora, vou chamar o Edu, né, nosso parceiro, né, lá da LU, para falar um pouquinho sobre o escritório, sobre a LU, qual é a parceria, ele explicar um pouquinho o que é a LU hoje, né? E em seguida eles vão falar, junto com a Thaís, sobre as soluções de projeto adotados, o projeto nessa casa que a Sabrina, o Antônio e o Vitor já citaram anteriormente. Edu, por favor. Perfeito. Boa noite a todos. Gente, muito obrigado aí pela apresentação, pessoal da arquitetura, como sempre, né, arrebentando tudo. Então, parabéns. Foi um projeto com muito desafio, né? Os projetos de reforma, de fato, eles são mais complexos do que novos projetos. Então, eu diria que esse projeto foi mais complexo que muitos prédios que a gente já projetou por aí. E para falar um pouquinho da empresa, né, a gente é uma empresa especializada em projetos complementares. Nosso nome é LU Engenharia, eu sou um dos sócios aqui da empresa, e a gente traz soluções de engenharia em geral. Então, estruturais, elétricas, hidrossanitárias. A ideia é que, juntamente da arquitetura, a gente consiga entregar soluções para o cliente, para o morador final, para aquele que vai vivenciar tudo isso. A gente fez questão de escolher esse projeto de Maresias, porque as soluções hidráulicas, hídricas, foram incontáveis. Então, a gente tem falado muito hoje no mundo sobre sustentabilidade. Nada mais importante do que esse projeto, onde em todos os momentos foram pensados, né, desde a arquitetura até os fundamentos da indústria que nos acompanhou, que é a Ecocasa, juntamente das soluções hídricas trazidas pela Thaís, que é a responsável e coordenadora do projeto, sempre pensando nesse ponto. De que forma o proprietário vai morar, quais benefícios a gente pode trazer e como transformar esse problema em uma solução sem grandes impactos. Agora, eu deixo essa para a Thaís mostrar o problema e, juntamente do Henrique, trazer as soluções para com ele. Muito obrigado. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou engenheira civil. Eu também fiz uma pequena apresentação sobre o projeto de Maresias e vim trazer para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Está dando para ver a apresentação? Estamos sim, Thaís. Ah, ok, então.
Como a arquitetura já explicou um pouco sobre o projeto, tá? Eu vou só reforçar alguns pontos mais relacionados aos problemas que fizeram a gente encontrar uma solução hídrica para ele, ok? O projeto, como foi dito, ele está localizado em Maresias, São Paulo. Ele é uma residência unifamiliar com um terreno de aproximadamente 1.809 metros quadrados. Por ser uma localização na praia, né, ele tem vários fatores, principalmente as intensas chuvas. O diagnóstico inicial desse projeto, quando chegou para a gente, foram vários. Como já foi apresentado pela arquitetura, eu até agradeço pela apresentação, porque foi muito bem feita, assim, deu para entender completamente o projeto. É uma residência muito grande, com vários fatores, né? E a gente começa pela entrada. Logo na entrada desse terreno, a gente tem um riozinho, que esse riozinho, em chuvas intensas, ele acaba alagando e entrando água para dentro do terreno. Depois temos a casa do caseiro, a casa do hóspede, a casa principal, e no fundo temos o mar. Esse mar também, como já foi dito, é um grande problema, porque ele sobe, então a gente, como foi dito, não consegue ver a rampa. Na visita técnica, realmente, a gente conseguiu ver a escada, mas ela não tinha um fim, assim, ela simplesmente tinha um buraco embaixo dela, e na visita pelos arquitetos, ela nem estava lá, então varia muito, né? E como que a gente pode ver nesse corte que eu apresentei em cima, dá para ver que o projeto ele forma uma espécie de bacia de captação de água, onde a casa mais afetada é a casa do caseiro, por estar no nível mais baixo do terreno. Então, começando com os diagnósticos, a gente tem o terreno, que ele forma uma espécie de bacia, como eu falei, as intensas chuvas da região. Na frente da casa, a gente tem uma questão montanhosa que colabora muito para essa entrada de água dentro do terreno, e lá no ambiente a gente não tem uma rede pública adequada, então essa água não é suprida pela rede, ela simplesmente entra para dentro do terreno. Depois temos a baixa captação de água que infiltra no solo, o solo não infiltra água, então não era possível a gente colocar tubos de drenos perfurados para fazer essa drenagem desse terreno, isso era inviável. Pequenos furos lá para pequenas caixas já aflorava água sobre o terreno, então a gente tinha que procurar outra solução. Além disso, o risco da falta de energia, a cliente mesmo comentou com a gente que chega a faltar energia 3, 4 dias quando chove forte. Então, a gente tinha que procurar uma solução que não dependesse de muitas bombas e nem só das bombas, né? A gente tinha que encontrar uma solução para isso também. E a cliente hoje na casa, ela tem uma fossa séptica tradicional que fica entre a casa do caseiro e a casa do hóspede. Essa fossa é um grande problema, principalmente para o caseiro e para sua família, porque hoje ela fica alocada entre, né, a casa do hóspede e a do caseiro, que é uma altura mais alta do que a casa do caseiro. Então, o esgoto, ao invés da casa do caseiro ir para a fossa, ele acaba voltando. Então, as atividades simples que o caseiro tem que fazer com a sua família, como tomar um banho, lavar roupa, tem que ser feito muito rapidamente, porque essa fossa sobe muito rápido. E na época de chuva, essa fossa aflora ainda mais, e aí vira aquele transtorno geral. Então, quando a cliente trouxe esses apontamentos para a gente pensou em várias soluções. Uma delas era fazer uma floreira de infiltração mais para cima do terreno, perto da casa principal, porém ia ter que usar mais tipos de bomba, e o processo inteiro já teria algumas bombas, então não era uma coisa que a gente queria ficar dependente. Tirando o fato, né, do terreno não infiltrar muita água, mesmo a casa principal para frente ter um pouco de área mais seca, ainda assim a gente corria o risco dessa água não ser infiltrada e o transtorno continuar. Aí nessa imagem aqui a gente pode perceber, essas foram fotos enviadas pela cliente num dia de chuva intensa, que a água ela se encontra na cintura do caseiro, e eles colocavam uma espécie de madeira, tentando fazer uma comporta para a porta, para que a água não invadisse a casa. Mas mesmo assim, né, a gente pode ver na imagem, né, os eletrodomésticos, todos eles acabavam flutuando, estragando, sem contar a questão da madeira, né, que era muito inviável. Então, assim, ela nos procurou na tentativa de resolver isso de uma vez por todas, tirar essa água que tanto vinha de fora
do mar e, além de escoar dentro, né, do terreno com a chuva, expulsar essa água de alguma forma. Foi assim que a gente desenvolveu o projeto. Então, primeiro, a gente fez esse levantamento dessas necessidades da cliente, fez o levantamento da área, porque por se tratar uma área na praia, tem a questão ambiental, tem a questão das árvores, né, das plantas que não poderiam ser removidas, aonde a gente ia desaguar essa água, enfim. Teve um estudo sobre a classificação desse rio, que fica na frente da casa, na frente do terreno, para saber se a gente poderia desaguar a água ali, como que ia ser feito o processo. Depois, através disso, conversamos bastante, né, fizemos bastante reunião com a arquitetura, com a Ecocasa, e conseguimos fazer um pré-projeto. Através desse pré-projeto, a gente fez uma visita técnica, e em loco a gente se deparou com a quantidade de árvores, que já havia sido trazido para a gente pelos arquitetos, mas quando a gente chegou lá, a gente viu que realmente eram muitas árvores, e aí se deparamos com mais um problema. Como que a gente ia fazer essa instalação dos equipamentos? Que solução a gente ia encontrar? E aí, voltando dessa visita técnica, onde a cliente estava, a mãe dela estava, né, conversou toda a questão da acessibilidade, a gente não poderia colocar vãos grandes onde a cadeira de roda, por exemplo, não passasse, então a gente teve que pensar tudo nessa questão. Depois que voltamos dessa visita, nós fizemos mais algumas reuniões com o Henrique, né, que é da Ecocasa, que vai conseguir explicar para a gente melhor sobre o produto, e conseguimos chegar numa solução. A solução adotada foi, né, para mitigar, né, essa água que entra da rua, primeiramente a gente pensou em levantar essa rampa de acesso que existe na frente da casa a 1 metro de altura, na tentativa dessa água que vem da rua não entrar completamente para dentro do terreno. Usaremos também o portão de comporta, né, a fim de, começou a chover, vai lá e fecha para que essa água não entre, ou se entrar, entre muito menos quantidade, muito menos volume do que entra hoje. E essa foi a primeira ideia, a primeira opção da gente. Depois fizemos a parte da drenagem, o dimensionamento da drenagem. Para esse dimensionamento, eu usei os critérios mais críticos que eu consegui estudar e entender sobre o terreno. Então, a captação do solo consideramos como um coeficiente de 0, ou seja, ele não infiltrava nada de água. As canaletas que colocamos no decorrer do terreno em pontos específicos foram tudo canaletas de concreto, evitando ao máximo usar inox, usar esse material que corrói, né, com a maré, enfim. A gente usou canaletas de concreto de meia cana, com grelhas que podem ser também de concretos, evitando esse transtorno futuro. E essas canaletas, elas levam para caixas de captação, que são caixas também com grelhas, que são interligados tubos e levado até ao reservatório de retenção. Esse reservatório de retenção, ele foi subdimensionado pelo tamanho do terreno. Pela situação que tem hoje, a gente preferiu colocar o maior reservatório que cabe naquele terreno, evitando, né, o conflito com as plantas, com as árvores, para que esse reservatório armazene a quantidade máxima de água e transfere essa água para a rua novamente através de tubos de recalques. Esses tubos, eles vão ser aéreos, colocados pelo muro, né, fixados pelo muro, jogando essa água por cima do rio. Então, esse retorno de água vindo do rio por dentro do tubo, a gente também não vai ter, porque eles vêm por cima desse rio. Temos também um tubo por gravidade, caso, né, aconteça, a bomba tenha algum defeito, enfim. A gente tem esse tubo por gravidade, mas que possui uma válvula de retenção. Então, essa água não volta para dentro. E todo o sistema, tanto de esgoto quanto de água, foram colocadas várias e várias válvulas de retenção para evitar esse transtorno, tá? Para a parte do esgoto, a gente usou a Ecoted de 4 metros cúbicos dia, que é o suficiente para atender a quantidade de pessoas que vão frequentar a residência. E essa Ecoted, ela tem um tratamento muito especial, né? Ela trata 90% do esgoto. Então, é um esgoto tratado, é uma solução compacta, de fácil manuseio, de fácil instalação. Ela não vai correr o risco de transbordar.
como acontece hoje, né? Ela é presa em vala úmida, que a gente fala, então ela é bem fixada. E essa Ecoted, ela também joga essa água tratada no riozinho da frente, que é uma classe que pode aceitar essa água. Além disso, fizemos também a compatibilização com as restrições do terreno, com a arquitetura, principalmente, fizemos a parte interna da residência, a parte tanto de água, tanto de esgoto, de calha, enfim, toda essa captação interna e a externa, e tudo compatibilizado com a arquitetura e com o que tem hoje em loco. E aí eu chamo o Henrique para explicar para a gente melhor sobre o sistema do reservatório de retenção e da Ecoted. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de retenção, a gente está falando de uma técnica que é conhecida como piscininha, né? Toda cidade tem as suas piscininhas para evitar o alagamento, para evitar, né, a sobrecarga da malha pluvial urbana, né? Inclusive no estado de São Paulo é lei estadual, né, atender as leis de retenções de chuvas, para que a gente possa suprir a necessidade de escoamento das chuvas pela área impermeável que a gente tem nas cidades. Nesse caso aqui, o terreno, né, como a Thaís falou, o coeficiente que foi usado do cálculo é 0. Então, a gente considerou que o solo não percola nada, né, que não infiltra nenhuma água ali. É como se ele estivesse todo pavimentado. Então, para isso, a gente dimensionou o reservatório de 60 mil litros, que é o que cabe ali no terreno. E como é que funciona? Através da drenagem que a Thaís explicou, né, distribuída ao longo do terreno, a gente vai canalizar essa água toda para o reservatório. Esse reservatório ele vai receber o montante e vai ter as suas bombas lá dimensionadas para fazer a vazão, né, e o esgotamento desse reservatório diretamente no rio que está ao lado do terreno. Isso funciona de forma totalmente automática. A gente sempre trabalha com 2 bombas em paralelo por coeficiente de segurança, inclusive para aumentar o índice de vazão. E esse pulmão que fica debaixo do terreno vai fazer com que o nível de água não suba e ele possa ser drenado lá para fora, evitando o alagamento interno. Tá? É o mesmo conceito que as cidades usam, só que numa microescala, né, onde a gente chama de uma solução descentralizada para esse problema, para a gente mitigar. Vocês podem imaginar que se em São Paulo, por exemplo, que sofre bastante com as enchentes, se cada casa tivesse o seu sistema de retenção, não haveria enchente. O conceito é basicamente esse. Tá? Pode passar, Thaís. Agora falando um pouquinho sobre a solução pro esgoto, né, quando a gente fala de providenciar ali o saneamento e resolver aquele problema de fossa séptica, né? A fossa séptica que a gente está acostumado a ver instaladas nas casas de maneira convencional, se trata de um tratamento anaeróbio. Esse tratamento, ele tem uma taxa de eficiência que permite a percolação no solo, ou seja, você infiltra o esgoto tratado sem riscos de contaminação. Só que ali a gente está falando de uma zona litorânea. Então a Thaís mencionou que a cada enxadada que a gente dava, aflorava água. Ou seja, você não consegue percolar nada naquele solo. Então você não consegue infiltrar esse esgoto, mesmo que muito bem tratado. E ali a gente já contestou que a fossa já não estava funcionando, já não estava tratando, o esgoto não estava percolando, estava tudo transbordando, e até que o caseiro tinha que tomar banho de 5 minutos e olha lá, né? Então, qual que é a solução que a gente adotou? Quando a gente fala de aumentar a eficiência de tratamento, a gente tem que mudar a tecnologia. Então, a Ecoted é uma estação de tratamento compacta que faz um tratamento que a gente chama de aeróbio. Ou seja, além da etapa anaeróbia, que a gente conhece na fossa séptica, nós temos uma etapa a mais, que é onde a gente injeta oxigênio no sistema, criando uma câmara aeróbia. Isso vai aumentar a eficiência do tratamento, onde a gente ultrapassa ali o que a Thaís mencionou dos 90% de eficiência dos contaminantes, né? O que a gente chega no resultado que a gente está vendo ali na imagem, ou seja, uma água praticamente transparente, a olho nu não se nota diferenças de uma água potável, e esse índice de tratamento que a gente atinge nos permite ter um resultado de reuso, ou seja, se a gente quisesse recalcar a água
do tratamento para irrigação do paisagismo seria uma possibilidade. Ali a gente não vai precisar, porque o terreno já é alagado, então as plantas estão muito bem irrigadas, mas a gente vai direcionar essa água lá para o descarte no rio, também que está fora do terreno, já que o rio, a classe do rio aceita esse descarte. Então essa foi a solução adotada, né, um tratamento compacto que vai trazer segurança, praticidade de instalação, pode passar. E ambas as soluções, tanto a cisterna, né, quanto a Ecoted, elas são instaladas sem necessidade de obra civil. Então, ali no caso, quando a gente faz a abertura da vala para fazer a instalação, a gente tem água aflorando. Então, a gente chama isso de cava úmida, como a Thais mencionou. Quando a gente tem uma cava úmida, a gente precisa fazer a ancoragem do sistema, para que ele não saia debaixo da terra como uma surpresa para nós num dia de chuvas muito agressivas. Então, a Ecocasa já instrui toda a equipe de obra e manda todos os equipamentos necessários para fazer isso acontecer. E aí a gente tem os sistemas instalados sem a necessidade de nenhum tipo de concretagem, ou seja, o menor índice de percolação no solo ele é mantido, mesmo com o sistema enterrado, não vai atrapalhar, e a gente garante a qualidade do tratamento, da armazenagem e da eficiência hídrica que foi aplicada. Bom, é isso. Ok, obrigado, Henrique, obrigado, Thaís, Edu. Bom, agora a gente pode abrir para questionamentos, né, perguntas, acho que aí daqui ou de quem estiver assistindo aí pelo YouTube também. Pedro, está aberto a caixa de diálogo lá no chat no YouTube? Tá, sim. Tá, ok. Alexandre, se você me permitir, eu tenho uma dúvida, e é isso, Você não. Eu já conversei com a Thaís uma quantidade absurda de vezes por conta desse projeto, mas eu queria saber especialmente dela, é uma pergunta difícil, mas assim, o que foi mais complexo de projetar nisso? Porque assim, a gente vem sempre fazendo essa troca ali, tem como ir para lá, ir para cá, cuidado com a árvore, não sei o que, essas discussões que a gente sempre teve, mas no fim das contas, eu sempre fiquei curioso para entender qual foi o maior problema que você teve que resolver aí, porque a gente vinha discutindo com as soluções mais ou menos já encaminhadas ali e tal, mas eu fico muito curioso para entender qual foi o momento que você pensou, meu Deus, eu vou ter que pensar em alguma coisa que para uma casa não faz o menor sentido, mas que para essa vai ter que fazer. Sim, não, essa casa realmente, né, a gente tem um sistema muito robusto dela, né, que não é convencional nas outras casas. Então, eu acho que o problema maior nosso foi pensar na quantidade de água que está vindo da rua para dentro da casa, porque, na verdade, a quantidade de água que vem da rua é função da rede pública, né, mas isso, infelizmente, a cliente já disse para a gente que fizeram vários abaixo-assinados, já pediram várias vezes, mas isso não foi resolvido, então ela não queria depender da rede. Então, eu acho que a maior dificuldade foi essa, encontrar uma certa vazão que vem da rede de fora, né, porque a gente não tem aquela certeza do que realmente está vindo, aquela quantidade exata. Então, essa foi a dificuldade, de encontrar uma vazão que venha de fora, mas que também a gente não colocasse um sistema tão grande assim, que jogasse muito no alto. Então, foi mais esse equilíbrio. E depois que a gente descobriu que a água vinha também no mar, aí a situação ficou um pouco melhor ainda, né? Que a gente falava, como que a gente vai dar conta de jogar toda essa água? Então, foi aí que veio a ideia do reservatório de retenção. E como os produtos da Ecocasa, eles são compactados, né? Eles vêm numa instalação muito simples de ser feita, e também vem tudo dentro dele, né? A bomba, assim, não é um sistema que depende de uma construção de uma casa de máquinas. Então, tudo que tinha que furar o menos possível, a gente procurou
nessa solução. E aí, até uma reunião que a gente teve com a cliente, explicando como seria feita a instalação do sistema do reservatório, né, por ser um reservatório grande, foi falado que ia ser feito, né, acredito que foi feita essa visita em loco pela Ecocasa para saber se iam levar essas partes separadas e juntadas lá em loco ou se iam conseguir levar ao todo, né, porque a grande quantidade de árvores que a gente tem lá, principalmente na entrada da casa, que é lindo, por sinal, Sim. né, mas que assim... É o charme da casa. Na parte da engenharia, estava atrapalhando um pouco, mas assim... conseguimos manter o que a cliente queria, conseguimos resolver os problemas, que era o problema de infiltração, o problema principal da casa do caseiro, que era a questão do esgoto. Então, eu acho assim, cada etapa do processo, a gente deparava com algum probleminha novo, chegava numa solução que às vezes não era viável. Então, foi um estudo bem complexo, assim, até encontrar esse meio termo para poder agradar né? Sim. Um custo-benefício. E para além das árvores no lote, o acesso ao lote também é super difícil, é uma estradinha de terra super estreita, que também é muito arborizada, então acho que foi um pouco de premissa, tanto para a gente quanto para você, pensar nessas coisas, como iam ser transportadas e como essa obra ia acontecer na prática, não dá para chegar com um caminhão enorme e fazer, enfim. Porque não adiantava a gente pensar numa solução que no papel funcionava, mas na hora de chegar na obra, nada ia se encaixar. Então, essa parceria que a gente teve, né, com vocês da arquitetura, porque como você disse, foi várias conversas, né, várias reuniões com o Henrique da Ecocasa, até a gente chegar numa solução adequada, assim, foi maravilhoso. Sim, a gente penou, mas conseguiu. Foi um tempo para conseguir, mas deu certo. Não, ótima pergunta, Toninho. Bom, agora pela ordem, com o Alexandre e depois a Mari. Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Olá, meninos. Rapidamente, só queria que vocês reforçassem um pouco a preocupação que vocês tiveram com o projeto em relação à agressividade do local, né? Que sentido? Da maresia que tem na região e que soluções arquitetônicas de materiais vocês consideraram e adotaram para poder minimizar isso, né? Evitar que os equipamentos da casa, a própria construção sofresse com a maresia, que é muito agressiva, né? Então, se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso, vai ser interessante para todos. Obrigado. Vou até complementar a pergunta com a pergunta da Márcia, aqui do chat também. Ela perguntou se foi usada telha sanduíche metálica na casa de hóspedes e perguntando se o metal não seria um problema por causa da maresia. Perfeito. Bom, as duas perguntas são ótimas, porque elas balizaram muito as nossas escolhas, assim. Eu acho que, respondendo mais rapidamente a Márcia, em relação à telha, nós usamos, sim, uma telha sanduíche metálica, só que qual que é a questão? O material do fornecedor, ele é galvanizado, então é um material que tem tanto o fato da composição ser em aço galvanizado, quanto o fato de ele receber uma pintura eletrostática, vão criando camadas de proteção. E o importante é que essa telha, ela seja bem trabalhada nos encontros, onde você tem um recorte, onde você vai fazer o acabamento ali dos rufos, você tenha sempre proteções para que você não tenha uma incidência direta nesse material. Mas a gente sempre procurou, e aí respondendo em conjunto com a pergunta do Alexandre, para todas as especificações técnicas desse projeto, olhar todos os materiais, os manuais, as garantias desses fornecedores. Então, esses fornecedores, eles precisam ter laudos de testes e indicar os tipos de resistência, né? Cada material, ele vai ter algum parâmetro de resistência diferente. Nós conversamos com muitos fornecedores, então, eu posso destacar que tanto o fornecedor dos telhados, a gente teve uma conversa constante em relação a quais garantias eles forneciam para essa resistência à maresia, mas também o fornecedor dos pisos, então a gente utilizou um piso monolítico na maioria dos ambientes que a gente precisou dessa garantia da resistência à maresia, dessa facilidade de manutenção, de limpeza, todos os elementos em alvenaria que a gente está fazendo essas coberturas, tanto nesse revestimento monolítico, em alguns casos a gente está fazendo com tinta, mas que são todos elementos que a gente está sempre atento a essa especificação. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, assim. Todos os materiais mobiliários, tudo que a gente especificou, a gente teve um olhar muito atento
há essas descrições desses fornecedores de quais garantias eles forneciam em relação à resistência à umidade e à maresia. E no caso de eletrodomésticos, dos materiais que realmente têm uma dificuldade maior dessa resistência, a gente sempre procurou utilizar elementos acessórios que protegessem. Então, uma televisão que a gente consegue fechar enquanto ela não está em uso, proteger os eletrodomésticos da cozinha de uma ação mais direta da maresia, né, como eles estavam expostos anteriormente. Então, foi um pouco esse jogo que a gente precisou fazer, mas eu acho que o principal está aí nesse diálogo com os fornecedores, nessa observação muito atenta ao que os catálogos e as garantias diziam em relação a esses testes e essa resistência. Eu acho que outra coisa que dá para destacar em termos de luminárias e de mobiliários, nas luminárias a gente sempre utilizou existia uma classificação de proteção que chama IP, que é IP, né? IP que tem uma numeração que está sempre associada e ela vai indicar qual é o grau de resistência. Então, normalmente você vai utilizar na sua residência uma luminária que ela não é resistente à umidade. E não precisa ser. Porque ela não precisa ser. Agora, você vai colocar uma luminária no banheiro, ou você vai fazer uma fita de LED numa sanca que está ali próximo a um box, você vai precisar de uma fita de LED que tenha um IP maior, que vai estar resistente ali à água. Então, a gente utilizou muito de materiais que estão comprovadamente resistentes ao uso externo. Então, a gente utilizou muitos materiais que são de uso externo nessa casa, mesmo na parte interna. Os tecidos dos estofados, são todos tecidos que são outdoor, né, como as marcas colocam, justamente porque não tinha essa diferenciação. A gente tem, por mais que não seja um material que vai receber uma chuva direto, tem uma umidade que vai receber ali diretamente, então... Se você me permite complementar o que você está falando, é muito engraçado, porque muitos dos ambientes que a gente propôs, eles parecem que são só pintados com uma tinta tradicional, e são revestimentos monolíticos, muitas vezes minerais mesmo, que têm uma resistência muito superior a uma tinta tradicional, porque a casa ela demandava desse tipo de solução. E o Vitor comentou as luminárias, eu achei engraçado, porque um dos grandes desafios dessa casa foi utilizar a iluminação de área externa dentro dessa casa, sem parecer que a gente está utilizando iluminação de área externa. Porque, eu vou dar até um exemplo, quando a gente foi fazer a medição, o ventilador da casa estava se despedaçando, porque a maresia não é tão agressiva, é um negócio tão absurdo, e a gente ficou um pouco chocado até quando chegou na casa. A gente podia deixar um papel em cima de uma mesa que ele voltava molhado, e a gente ficava, gente, eu nunca vi uma maresia nesse nível. E, bom, a cidade, eu acho que já deu uma dica, a gente que não quis escutar, mas é muito impressionante, e é o que o Vitor falou, todo fornecedor que a gente chegava, olha, eu acho que eles não aguentavam mais eu falar, olha, você não está entendendo, não é só a área externa, é para segurar uma bronca muito grande, com uma maresia muito intensa. E, óbvio, tem coisas que a gente tenta mitigar, a gente não soluciona. Então, eletrodomésticos, a ideia é manter eles o máximo dentro, funcionando, mas, de fato, quem foi para a praia, quem mora em casa na praia sabe, qualquer coisa que tem qualquer componente metálico e não é um componente metálico apropriado para esse tipo de região, é um problema. Então, eu nunca tinha visto uma TV enferrujada e tava lá. Não, é engraçado, porque, por exemplo, a gente foi lá e tinha vários eletrodomésticos que eram de inox, e a gente ficou, inox não era para resistir, e nem Imagina. Isso funciona, assim. Tem coisa que realmente não tem jeito. Eu acho que isso é muito importante, inclusive, para falar na construção civil, porque, às vezes, o cliente ele chega com uma demanda de uma casa ou de um ambiente que ele seja eterno. E não existe nada que seja eterno de material. A gente tem materiais muito resistentes, materiais com uma resiliência muito grande, materiais com facilidade de manutenção. Mas é importante que a gente tenha em mente que a manutenção é uma coisa necessária, que a troca de determinados equipamentos é algo necessário. Então, tem aspectos que a gente não consegue fugir. Os materiais, eles têm uma vida útil, e é importante que a gente entenda qual é essa vida útil, como é a manutenção e o descarte adequados, mas na maioria dos elementos a gente quis trabalhar com esse máximo de
de resistência possível, porque a gente percebeu quais materiais que eram impossíveis de você ter sem trocar sempre, né? Então o MDF era um grande não, assim, não existe a menor possibilidade de usar o MDF nesse contexto, mas que a alvenaria foi a nossa principal aliada aí, né, na constituição do mobiliário. E madeira maciça, Exatamente. que é o único tipo de madeira que a gente especificou nessa casa, porque qualquer tipo de compensado... a casa foi muito didática na visita, esse é um ponto importante. A gente visitou a casa e ela falou para a gente, de certa maneira, olha, isso para mim não vai funcionar, vamos pensar em outra solução. É engraçado, tem uma história curiosa, na visita que a gente foi fazer de medição, a gente estava lá com as nossas pranchas e tirando todas as medidas, principalmente as medidas internas da casa, e às vezes a gente deixava uma folha em uma mesa ou em algum móvel, assim, quando a gente voltava, a folha já estava totalmente ondulada, justamente por conta dessa umidade. Então, é constante, é um elemento constante, e o ideal é você pensar em como você não vai trabalhar contra esse efeito, né? A gente está falando de um território que ele está constantemente sofrendo com características externas, então a gente tem que trabalhar com isso, e não contra isso. Uma coisa que eu ia observar também, peço desculpa pela câmera desligada no momento, mas uma outra observação que eu ia fazer é, em alguns ambientes que demandavam de móvel, né, que seria MDF, né, no caso da cozinha, por exemplo, uma alternativa que a gente trouxe também seria trabalhar com materiais que não fossem de madeira para esses móveis, né, que a própria cliente trouxe um fabricante que ela viu, né, que fazia isso, e ele trabalha exatamente com esse público, né, que não consegue, ambientes que não dá para você ter um MDF ali, e ele traz uma alternativa de, como que é? Material, gente? Eu esqueci agora. Eu esqueci, mas é um tipo de... Um polímero, algum polímero. Um polímero, exato. Que simula a madeira, né? Então, foi uma alternativa que a gente trouxe também para esses ambientes que não tem como fugir de um móvel, né? Então, a gente especificou a alternativa de ser móveis em madeira maciça, mas trazendo essa alternativa de utilizar esse polímero, né, no lugar. Ok. Obrigado, Sabrina, Toninho, Vitor. Agora eu vou para a pergunta da intervenção da Mari, só que antes, Mari, eu só queria deixar uma questão aqui, que é aí para, não sei se é a Thaís ou se é o Edu que vai estar respondendo, né? Tem o Aprendiz de Filósofo, ele está colocando a questão, eu queria saber o custo médio do sistema de esgoto, considerando apenas os equipamentos, tá? Então, é uma questão para você responder depois, tá, Thaís, Edu. Mari, o microfone é todo seu. Então, eu queria parabenizar primeiro todo mundo, né, a apresentação foi ótima, o projeto é incrível, e aí até pegando o gancho, assim, da Sabrina, a problemática, assim, principal que eu percebi foi a maresia, né, a gente falou disso, eu fiquei encantada com as soluções muito inteligentes da engenharia, e a gente vê que tem uma relação muito legal entre arquitetura e engenharia, todo mundo, assim, buscando as melhores soluções, e eu queria saber da cliente, porque geralmente eles têm muita ideia do problema, mas acham que a solução, às vezes, é simples. Eu queria saber, e até eu pego o gancho da Sabrina, porque como a cliente trouxe essa outra opção dos materiais para os armários, eu consigo ver até que até ela junto participou, né, dessa engrenagem aí para funcionar direitinho. Eu queria saber, resumindo, como que foi essa apresentação dessas soluções para ela, se ela entendeu, tipo, a magnitude, né, de todos os raciocínios ali para trazer todas essas soluções, os mobiliários, tudo muito clean, né, apesar de ser tudo fixo, com material pesado, eu achei tudo muito lindo, assim, clean, combinando com o ambiente de praia, de férias, né, então eu queria saber como que foi, né, essa relação com ela, com essas soluções, né, se ela entendeu
que ela realmente pegou um projeto que está resolvidinho, assim, né, do início ao fim, completamente pensado nas diversas possibilidades que tem, né, um projeto, tudo muito encaixado, tudo muito resolvido. Sim, da parte da engenharia, eu não sei se eu posso falar primeiro, mas... Por favor. Da parte da engenharia, na visita em loco que a gente fez, ela, assim, ficou super encantada, na verdade, porque a gente foi, né, com a equipe de hidráulica, elétrica e estrutural, porque tinha questões estruturais também para ser resolvidas no projeto, principalmente a questão da cobertura, que foi uma longa história, assim, até a gente conseguir chegar na solução arquitetônica junto com a questão da estrutura. Então, quando a gente chegou lá, ela falou, gente, eu nunca vi isso, tipo assim, a gente explicou o projeto para ela, explicou a gravidade do problema, e ela falou, sim, eu entendo que é difícil, ela falou assim, eu consigo ver isso quando o meu caseiro me manda uma foto que tá tudo alagado, que ele tá perdendo os móveis da casa dele. Então, ela falou assim, então, quando eu pedi, né, contratei a equipe inteira de arquitetura, a Ecocasa e a nossa equipe da LU, foi justamente para poder chegar nessa harmonia final e ter um projeto bacana e que funcione. E aí eu lembro de uma frase que ela usou até que foi assim, não importa o que tem que fazer. Ela falou, eu quero que tudo se concretize, assim, tudo se interligue, e eu quero poder as pessoas, meus vizinhos, chegar aqui na minha casa e falar, quem fez? Eu falar, foi uma equipe especializada que resolveu o meu problema. Então, tipo assim, ela entendeu que realmente o sistema dela era um sistema robusto, que a gente não tinha muitas opções para correr, a gente não tinha como, na parte de hidráulica, né, tirar a água dali de dentro, e a não ser se usasse uma bomba, e para esse uso da bomba, a gente precisou também prever um gerador de energia, porque na hora que acabasse a energia, como que ia fazer? A gente não tem nível no terreno, então a gente tinha vários problemas em torno da situação que, no meu ver, ela entendeu muito bem, ela conseguiu entender que todas essas soluções não eram dinheiro jogado fora, vamos dizer assim, eram soluções que realmente vai funcionar e acabar com o problema dela. Então, assim, eu vejo que ela super entendeu e super se agradou com a solução final. Olha, eu primeiro assino em tudo embaixo que a Thaís falou. Eu primeiro queria agradecer a Mariana, muito obrigado pelos elogios, eu fiquei até um pouco corado aqui. A cliente, nesse sentido, ela foi muito compreensiva, porque a Thaís falou, e de fato, não é só que ela recebia fotos, ela esteve em algumas das enchentes. Então, eu acho que grande parte do porquê esse projeto funcionou e por que ela compreendeu muito fácil o que precisava ser feito, é porque ela viveu na pele aquela experiência daquela enchente e olhou, tá, isso não é um probleminha, isso é um problemaço. E que é um problemaço que requer uma solução que é muito mais robusta do que, vou fazer a captação de água pluvial aqui no meu terreno porque está subindo uma lâmina d'água. Não, estava subindo uma quantidade colossal de água que deixava ela ilhada na própria casa dela. É um nível que uma outra alternativa desse projeto era demolir, construir, aterrar e construir de novo, sabe? Exato. Fazer meio que um projeto do zero, aterrando o lote, né? Exatamente. E eu acho engraçado porque desde o início ela era a última alternativa que ela queria. Ela nunca quis aterrar, ela nunca quis demolir tudo. Ela falou, não, a gente vai conseguir resolver o terreno do jeito que está, não importa se meus vizinhos aterraram tudo, eles que estão errados, a gente que tinha que estar resolvendo de uma maneira menos invasiva do que pegar toneladas de terra e colocar no terreno e fingir que o problema é do vizinho, quando na verdade é um problema que devia ser solucionado de maneira coletiva. E no fim, o nosso desafio foi lidar com a irresponsabilidade geral do entorno, assim, de certa maneira, porque o sistema público não estava resolvendo. Os vizinhos aterraram, subiram o terreno todo e ela ficou nesse terreno isolada ali, né? Nesse buraco. Literalmente, nesse buraco. Sim. Então, acho que o primeiro ponto que fez com que a gente se alinhasse muito fácil é que ela sabia da gravidade do problema. E aí, falando das questões estéticas, eu sinto que ela, sabendo dessa gravidade, pensando na drenagem, ela também viveu tantos anos nessa praia para saber que o armário vai corroer inteiro, vai inchar, qualquer coisa de metal não vai aguentar, uma geladeira vai, se desmontar sozinha por causa da maresia.
Então, ela mesma já estava muito aberta para esse tipo de solução, que é pouco tradicional, que a gente utiliza numa residência de um apartamento, tal. A gente raramente utiliza um armário de alvenaria, de fato. Nesse caso, não. Ela estava, gente, quanto a gente consegue fazer essa casa resistir a tudo isso que está acontecendo? Eu acho que, inclusive, é legal. É muito... Arquiteto gosta de falar de cliente, né? Porque aí vai trocando um pouco as figurinhas do que é bom, do que é ruim. E aí eu acho que é muito legal falar dessa experiência, porque essa foi uma cliente muito interessada no processo. E às vezes, enfim, é natural. Às vezes os clientes, eles vêm para a gente resolver o problema e se afastam, deixam a gente ali trabalhando e não participam exatamente do passo a passo. E lógico que a gente passou por vários momentos que era só nós ali trabalhando, mas houve um diálogo constante, sim, e muita troca, inclusive. Era uma cliente que se interessava pelo assunto, se interessava por construção, por arquitetura, por interiores, por paisagismo, então havia muita troca. Inclusive, ela às vezes recomendava um fornecedor, algum material específico, a gente ia lá, conversava com o fornecedor, entendia se aplicava ao caso, e aí esse é um daqueles casos mágicos para cada arquiteto, que é que dá aquele match de gosto estético. Então, sim, eu acho que em termos estéticos, é muito legal que essa casa, desde o início, ela tem essa assim, cara. Né? Então, exato, a gente fez algumas revisões de layout, revisões de algumas soluções técnicas, mas a estética, ela se manteve igual desde a R0, e esse é um caso até... raro, né? Eu acho que são os casos que a gente pensa, putz, legal, acertamos de primeira. E isso a gente sempre teve muito alinhado, e eu acho que isso tem a ver com esse interesse grande dessa cliente no processo e na temática, né? Essa consciência que ela tinha. Essa consciência das necessidades. Essa consciência da área de construção, né, de arquitetura, tudo que ela tinha, a gente até debatendo com ela, ela virou e falou assim que ela ouviu dizer que ela era uma cliente desafiadora, porque ela tinha uma noção muito grande de todas as partes, né, tanto da parte de engenharia quanto de arquitetura. Ela tinha uma compreensão muito boa sobre tudo, né, então, o que agregou muito ao projeto também, né, porque todas as discussões eram sempre muito objetivas, qualificadas, né? Qualificadas, exatamente. Exato. E eu acho que esse diálogo bom é que trouxe esse resultado, assim. Então, desde o início, ela falou para a gente que gostava de uma coisa um pouco mais rústica, que ela não queria materiais excessivos, que ela já concordou de cara com a ideia de fazer os mobiliários em alvenaria, e assim, foi um diálogo que veio desde o primeiro dia de conversa. Então, nesse sentido, isso foi muito legal, assim. A gente sabia, e eu acho que isso é o fundamental em qualquer relação entre cliente e profissional, independente da área de atuação, que havia um respeito ali pelo que nós, profissionais técnicos, estávamos falando, e da nossa parte também havia um respeito de quais eram as necessidades, as angústias, e até da inteligência da própria cliente, de estar questionando, de estar pesquisando em conjunto. E aí, falando do primeiro ponto que você trouxe, dessa relação com a engenharia, eu acho que ela também é fundamental, né, porque, tal como eu falo da importância do respeito que a arquitetura, que o cliente tem que ter por nós, profissionais técnicos, eu acho que entre nós, profissionais técnicos, é importante esse respeito. Então, eu destaco o trabalho da Thaís, assim, que foi excelente na condução, nos diálogos, nas conversas, em achar essas soluções, e também até para apaziguar um pouco, porque nós, como arquitetos, assim, por mais que a gente tenha algumas experiências correlatas, eu acho que no dia em que a gente chegou no terreno, a gente ficou, meu Deus, o que vai ser feito? Porque é um terreno que não dá para infiltrar, que está na cota mais baixa, que tem um rio do lado, que do outro lado é o mar. Para onde a gente manda essa água? E é muito bom você poder confiar que tem um outro profissional ali do seu lado, que ele vai falar assim, não, tudo bem, essa parte eu resolvo. E aí você cuida da outra, sabe? Sim. Então é fundamental trabalhar com pessoas com quem você... E ter essa abertura também de virar para a Thaís, que foi uma coisa que eu falei, Thaís, o que a gente precisa fazer para colocar esse tanque? Vamos resolver. Vamos dar um jeito. Eu preciso jogar um pouquinho para cá, um joguinho para cá. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Então foi uma troca bem constante a nossa. Exatamente. Sim, eu também agradeço, assim, muito vocês, porque é uma equipe que o que eu precisei modificar na arquitetura não tinha empecilhos contra isso, sabe?
era sempre em busca da solução da drenagem. Então, eles conseguiram chegar numa questão de visualização, assim, uma coisa bonita entre a arquitetura e a solução. Então, assim, muito obrigada de verdade por ouvir e por essa parceria incrível que a gente está tendo. Eu que agradeço, Thaís, eu que agradeço. Esse projeto pedia que... Exatamente, pedia esse diálogo, Exato. esse bom diálogo entre todas as partes envolvidas. Exato. Eu acho que essa é a chave, né, da questão. Ótimo, muito bom. Eu acho que agora o Henrique, né, ele pode estar falando sobre a questão do aprendiz de filósofos, sobre o custo médio do sistema de esgoto. Perfeito. Vamos responder ao nosso amigo filósofo. É muito difícil a gente precificar sistema de esgoto, tá? Por quê? Vou explicar o porquê. Porque qualquer tratamento precisa ser dimensionado. E quando a gente dimensiona uma solução, a gente precisa especificar uma tecnologia e uma metodologia de tratamento. Então, a gente tem N alternativas. Então, é muito difícil eu precificar aqui qualquer coisa sem entender os critérios, né? Então, eu te convido a conversar com o nosso time de especialistas para a gente entender a tua necessidade de fato, para a gente poder recomendar a melhor solução, porque existem soluções para todos os bolsos, né? Então, acho melhor assim. E se você me permite adicionar uma coisa, Henrique, Claro. Esse projeto é muito engraçado nesse sentido, porque ele não faz o menor sentido para outro tipo de terreno, outro tipo de casa. Então, assim, o que você falou é perfeito. Cada terreno, cada situação, cada cidade demanda um tipo de solução diferente. Exatamente. Eu não vou falar que eu tenho certeza, mas eu tenho muita convicção que vai demorar muito para eu pensar para eu ter um projeto que precisa de um sistema de drenagem tão robusto assim. Uhum. Então, realmente, cada casa, cada terreno é um desafio novo e Exatamente. é isso. O preço disso, o preço do metro quadrado desse projeto, por exemplo, da drenagem, com certeza não faz o menor sentido para qualquer outro tipo de projeto tradicional de casa. Acho que, então, Exato. Isso que você falou é perfeito. É como a arquitetura, a gente tem diversos climas, diversas realidades, diversas sociedades, então dá para colocar todo mundo na mesma caixinha. Eu tenho uma pergunta também para a equipe de arquitetura. Fiquei curioso para saber a profundidade daquela rampa que vai até a praia, porque eu frequento bastante algumas praias e já vi a faixa de areia mudar coisa de mais de 3 metros de altura ali em relação ao que era antes, tanto para cima quanto para baixo, né? Sim. Olha, Nossa, você perguntou, agora eu vou abrir até o executivo aqui para olhar, viu? É uma ótima pergunta de cabeça, é difícil, mas assim, porque tem duas rampas ali para a entrada da praia, né? A primeira, que é bem menos íngreme, né? Mais acessível, e essa última, que de fato é essa rampa que vai entrar em contato com essa areia, né? Então, se eu muito me engano, essa rampa desce um tanto mais do que 2 metros e alguma coisa, talvez até mais, talvez menos, a Sabrina vai confirmar. Mas assim, a gente falou, tá, qual é o máximo que a gente consegue fazer para essa rampa atingir o máximo de areia possível, manter uma inclinação que seja razoável para uma pessoa fazer o suporte de uma pessoa com cadeira de rodas para acessar a praia. Então, foi um cálculo. Acho que a gente teve algumas boas revisões dessa rampa para chegar numa solução que fizesse sentido tanto para a questão de acessibilidade quanto para a questão da ressaca. Mas, se eu muito me engano, tem lá seus 3 metros de profundidade essa rampa. Eu não lembro se chega a 3, mas chega quase a 3. Quase 3, com certeza. E, na verdade, foi uma surpresa, assim, pra gente, porque quando a gente visitou as 2 primeiras vezes, a faixa de areia estava bem mais alta do que depois ficou, assim, tanto que ficou bem evidenciada a estrutura do gabião, algumas estruturas de concreto das laterais, assim, até um cenário um pouco assustador, assim, uma escada que flutua e não chega de nada uma a lugar escada nenhum, que flutua, assim, é uma coisa que eu nunca tinha visto, assim. Por isso que, justamente, a Sabrina destacou a questão da acessibilidade. Na acessibilidade, no desenho universal, a gente fala sobre
a capacidade de uma pessoa com deficiência de se locomover sozinha. Então, esse foi o único caso em específico que não tinha o que fazer, que a pessoa com cadeira de rodas precisaria ali de alguém acompanhando, mas ou era isso, ou teria que ser carregando a cadeira. Então, a gente teve que fazer uma rampa com inclinação maior, justamente para vencer esse desnível. Conseguiu achar aí, Sabrina? Tô pegando aqui, eu achei. Achou? Deixa eu só confirmar aqui o que eu tô falando. É uma das tantas pranchas de detalhe que a gente fez. Exato. Mas é engraçado, Pedro, porque... Então, 2,70. 2,70, então, é um pé direito. Assim, tem apartamento hoje que é entregue que não tem o pé direito que essa rampa vence. Então, assim... É 2,70. Esse foi um desafio que foi engraçado, que aconteceu, que a gente tomou dimensão dele mais para o meio do processo de projeto, assim, porque a gente precisou que a areia mostrasse o problema para a gente, que até então não estava tão evidente. Então, foi engraçado. Eu acho que o passar do tempo fez parte do processo de projeto para a gente entender o tamanho do problema que a gente tinha que lidar. Alguém mais tem alguma pergunta? Senão a gente pode caminhar para um encerramento aqui do seminário. Pode ser? Bom, primeiro... Eu já matei a dúvida com a Thaís, que era uma coisa que eu estou há meses querendo perguntar, Thaís, o que você mais sofreu? Agora que está respondido, eu já matei a curiosidade do dia. Tá, então eu acho assim, eu só queria ressaltar a importância... Henrique, por favor. Não é uma dúvida, só queria aproveitar o encerramento aqui para agradecer a todos os envolvidos, né, parabenizá-los pelo trabalho que foi feito, né, a gente sabe, nós que estivemos, né, falando sobre esse projeto, a gente sabe o trabalho que deu, e a gente sabe o quão foi enriquecedor essa escola, né, porque esse trabalho acabou virando uma escola de diversos fatores para todo mundo. Então, queria dar os parabéns aqui para todo mundo, toda a equipe, e espero em breve a gente estar lá em Maresias visitando esse projeto maravilhoso aí juntos. Perfeito. Então, como eu estava falando, eu só queria enfatizar o quão importante, né, é fazermos uma reflexão sobre nossa produção. Né, todo mundo no sentido. Uma para nós mesmos, né, e como nós fazemos uma coletividade, a troca de informações que é fundamental, né. Eu acho que esse foi o primeiro seminário aberto que nós fizemos, eu acho que o formato funcionou bem, né, depois eu vou querer ouvir de vocês, se alguém tem alguma coisa para falar sobre isso, mas acho que a ideia é manter e aprimorar esse formato agora ao longo do tempo, e quem sabe um próximo, fica a minha sugestão, né, isso a gente vai definir aqui no grupo depois, que o próximo seminário seja um projeto que tenha taipa e tijolo ecológico. O que vocês acham? Eu acho ótimo, e eu já vi alguns projetos de pessoas que estão aqui, são ótimos, que tem taipa e tijolo ecológico. Então, acho que fica a sugestão para o próximo seminário nosso sobre isso, tá bom? A Maria já deu até o joinha aí. Okay, dela então, mesmo que eu estou falando. Sim. Ok, então. Bom, muito obrigado a todos, ao pessoal que acompanhou. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Tá? Boa noite para todos, bom retorno. Boa noite. Boa noite. Gente. Obrigada.